tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Podem ir chegando, aproveita e traz a água para se hidratar. Vou aproveitar e tomar água aqui logo no começo. E como funciona esse quadro, né, do Pergunta para Psi? Final de semana, eu abro o box de perguntas para você trazer as suas dúvidas que você tem, para você sugerir temas que você queira saber um pouco mais. E nas quartas-feiras, 1h da tarde, eu venho para fazer essas lives, para a gente interagir, para eu tirar as suas dúvidas e responder as demais dúvidas que surgirem aqui, enquanto a gente estiver ao vivo. Tudo bem? Aproveita! Convido os seus amigos para estarem aqui. Clica no aviãozinho que tem aqui embaixo para você convidar as pessoas para a gente poder falar hoje sobre foco. Isso mesmo, recebi algumas perguntas querendo saber como ter mais foco e hoje nós vamos falar disso. Samuel, seja bem-vindo, Madalena também. Chamem os seus amigos, tá? Cleudson, seja bem-vindo. Então, vou colocar o tema da nossa live, porque aí quem entrar vai saber do que a gente está falando. Se já tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta já pronta, já vai poder colocar aqui para a gente poder conversar sobre isso e eu responder vocês. Boa tarde. Então, como conseguir ter mais foco? Tá aí. Como conseguir ter mais foco? Esse tema veio de perguntas que eu recebi, né? E foram 3 perguntas, né, que tem esse tema aí parecido. A primeira foi essa, como conseguir ter mais foco. A outra, como manter focado nos estudos durante a pandemia. E olha só, seja bem-vinda! E a outra pergunta, nessa pandemia, como fazemos para concentrarmos nos estudos? Então, vamos falar aí sobre foco. Deixa eu fixar o tema que eu não deixei ele fixado, né? Pronto, tá aí. Então vamos lá, né? Para falar sobre esse foco, e para responder as perguntas, primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem for assistir gravado e por acaso não me conheça, meu nome é Jennifer Branco, eu sou psicóloga, especialista em psicanálise, em clínica e psicopatologia, tá? Então vamos lá, né? E no mundo que a gente vive, né, com tecnologia, com várias facilidades aí de acesso à informação, são muitos estímulos que nós temos hoje, né? E fica difícil mesmo não se distrair. A tendência é a gente perder o foco cada vez mais comparado a antigamente, que tinham poucas distrações, né? Hoje em dia é o contrário. Nós temos mais estímulos e fica mais difícil ainda de manter o foco em algo, certo? E que teve pergunta que foi feita sobre foco e teve pergunta que foi feita sobre concentração. Só para diferenciar aí de maneira didática, né? Foco é quando você tem uma atenção seletiva em algo, certo? E você, quando se fala em foco, estabelece uma prioridade. Já na concentração, ela é uma atenção voltada para alguma atividade, apesar das distrações. Logo, concentração é um termo mais amplo e o foco está contido dentro da concentração, porque o foco é um tipo de concentração pontual. Mas isso é só uma diferenciação didática, né? Porque se for parar para pensar, a gente precisa de foco e precisa também de concentração, né? Acaba tendo aí uma similaridade, acaba sendo conceitos entrelaçados importantes. Um comentário aqui. Foco inclui deixar de ter medo de tomar uma atitude. Isso também é importante, né? Porque se você fica no medo,
você acaba recorrendo e deixando as várias distrações tomarem de conta para você não ter que focar naquilo que de fato precisa, né? Você se esquiva daquilo que é prioridade. Eu vivo esquecendo o que ia fazer, olha só. Tá faltando concentração aí, né? A memória tá ficando em segundo, terceiro plano. Mas então vamos lá, né? Falando aí dessa diferença de foco e concentração, que são conceitos entrelaçados, por que a gente se distrai? Vocês têm alguma ideia? Responde aí nos comentários. Por que nós nos distraímos? O que acontece que faz com que... Ih, gente, eu acho que a live travou. Manda mensagem aí para eu saber se vocês estão me acompanhando. Deixa eu mandar um comentário aqui de teste para ver o que acontece. Eu fiquei traumatizada porque na última live ela simplesmente parou. Ah, recebeu uma mensagem, então não travou, tá acontecendo tudo tá acontecendo assim normal, tá tudo tranquilo por aqui. Então, por que nós nos distraímos? Por querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, sim. Esse desejo aí, né, de fazer tudo e dar conta de tudo faz com que a gente se distraia. Ótima resposta. Juninho, seja bem-vindo. Mais alguma resposta, né, do porquê que a gente se distrai? Por que a gente perde foco? Por que a gente não consegue se concentrar? Tem uma resposta que não sei se vai ser surpresa para vocês, mas é da constituição humana se distrair. Olha que incrível isso, né? É um instinto de sobrevivência. Porque se você mantém o foco o tempo todo em algo, acaba que você... Vamos pensar, né, antigamente. As pessoas vivendo aí na selva, precisava daquele instinto de sobrevivência, né? Então, se deparar com algum barulho, algum movimento, aquele instinto de sobrevivência, ele é mais alto, distrai daquele foco para se livrar de alguma ameaça. Então, é da constituição humana se distrair. Né? Uma outra resposta aqui da Madalena. A gente se distrai quando muda o pensamento. Se você está pensando numa coisa e focado naquilo e desvia para um outro lugar, você perde o foco também. Para mim é uma surpresa sim, mas realmente não tinha pensado nisso. Sim, é da nossa constituição se distrair. Então, não se puna quando você perder o foco. Não se puna quando você cair em distrações. Porque é da nossa constituição, é para nossa sobrevivência mesmo que nós temos esse mecanismo aí de distração, tá? E a gente não consegue se manter focado por muito tempo, tá bem? Tá, Jennifer, mas tem um problema aí, né? Se a gente o tempo todo se distrai, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, perde tempo, não consegue dar sequência às coisas que são necessárias. Aí sim é um problema, né? E tem um outro ponto. Além de a gente se distrair por um instinto de sobrevivência, porque a nossa constituição é de se distrair mesmo e focar em outras coisas que seriam mais urgentes, né, para a nossa sobrevivência, nós nunca fomos ensinados a focar. Você já teve aí alguma aula no ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, aula de foco? Nós não fomos ensinados. As pessoas falam, você precisa ter foco, mas ninguém nos ensina. Não é verdade? Aí fica difícil. E um outro ponto também. Além de nós nunca sermos ensinados a isso, nós não praticamos ter foco. Nós não fazemos isso de maneira intencional. Se aquilo que a gente aprende é o que a gente faz, né, de maneira rotineira e na prática, se a gente não pratica o foco, fica difícil aprender. E fica difícil
fugir aí dessas distrações, né? E lidar com elas. Olha só que incrível isso. O que mais a gente pratica é a distração. Já parou para pensar nisso? Então, é um grande desafio ter foco. É um grande desafio aprender a lidar com essas distrações, considerando que na nossa atualidade o que mais tem são as distrações, certo? Por exemplo, você pode estar aqui assistindo essa live aqui ao vivo comigo, ou até mesmo vendo esse vídeo gravado, mas pode não estar prestando atenção e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, vendo alguma notificação do celular, fazendo um lanche para você enquanto assiste essa live. Então, isso significa que quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você não está dando foco, certo? Se vocês estão me acompanhando até aqui, comenta aqui embaixo, ok. Agora, se ficou dúvida, se não está fazendo sentido para você, escreve aqui embaixo, confusão, para eu poder entender se vocês estão me acompanhando, tá? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou dando sequência. Se tiver alguma confusão, eu reformulo o que eu falei para fazer mais sentido, tá? Sabendo que nossa Constituição é da distração, o que a gente faz para conseguir ter mais foco, né? Essa é a grande pergunta. Como conseguir ter mais foco? Primeiro, colocar na sua cabeça que ninguém é multitarefa. É impossível alguém conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo de uma forma, assim, na sua excelência. Claro que a gente consegue fazer pequenas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou respirando, né? Mas eu posso estar aqui com vocês e tomar uma água, mas quando eu paro para tomar essa água, eu tiro o meu foco de onde eu estou. Então, perde um pouco na qualidade. Percebe? Por isso que não existe esse fato, essa fala e essa questão que muita gente fala de ser multitarefa. Por que as pessoas querem ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo? Elas fazem isso na tentativa e na ilusão de ganhar tempo. O que se espera? Realmente, pois é. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você acha que vai ganhar tempo, mas você leva mais tempo para conseguir fazer tudo isso porque você não faz na sua plenitude e na qualidade que precisa ser feito. Logo, se você escolhe e prioriza uma coisa para fazer e foca nisso no tempo que for necessário, você faz isso com uma qualidade melhor e ainda num tempo maior, caso você fizesse tudo ao mesmo tempo. Entende? Logo, qual é o primeiro ponto para você conseguir ter mais foco? Se você tem várias coisas para fazer, se você tem vários problemas a resolver, se você tem, pensando em estudo, várias coisas e disciplinas para estudar, escolhe um como prioridade e foca nisso. No tempo que for necessário, você vai se dispor a pensar, a focar, a resolver isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto importante é você se observar e você se entender. Por quê? Como é que você vai escolher uma coisa? Como é que você vai escolher uma prioridade se você não se conhece, se você não sabe exatamente o que você quer? Por isso, se conhecer e se entender é importante, porque você vai ter condições de perceber também o que te distrai. Quando você se conhece, você tem noção de perceber, olha só, as redes sociais, Instagram, por exemplo, me faz consumir muito tempo. Quando eu pego o celular e começo a ver os stories, eu gasto 30 minutos nisso. Eu vou descendo ali no feed, quando penso que não, já passou 1, 2 horas e o tempo se foi. Se você se conhece, sabe o que te distrai, entende as suas limitações, você tem condições de fazer alguma coisa.
fazer o quê? Começar a entender o que te distrai e se privar dessas distrações, compreende? Então, se entender, se conhecer para saber o que te distrai é um ponto muito importante para você conseguir ter foco. Estão acompanhando até aí? Se estão acompanhando até aí, coloca aqui nos comentários ok, para eu saber que a gente está se entendendo. E aproveita, clica no aviãozinho aqui, encaminha para os amigos de vocês, para eles aprenderem, né? Dicas aí importantes, aspectos importantes, ou fortalecer coisas que já sabem sobre foco, sobre como ter foco, tá? Então vamos lá. Você vai se aceitar, é um ponto importante, vai entender as suas limitações e não vai se expor. Porque você não tem que provar para outra pessoa ou para você mesmo que você consegue lidar com as distrações. Não, você não precisa se expor nesse nível. Você pode, se conhecendo, sabendo que te distrai, evitar que essa distração esteja lá presente, para você não cair em tentação. Por exemplo, eu amo jogar videogame e eu não consigo jogar só 1 ou 2, 3 partidas, quando pensa que não foi essa tarde toda. Então, para que você vai deixar o seu videogame em dias úteis lá instalado? Pega esse videogame, coloca ele dentro da caixa, só tira no final de semana ou no dia que você se permite jogar. Porque você já se conhece, você já sabe que é uma limitação sua, compreende? Ou não consigo estudar porque de tempos em tempos eu tenho que ver as notificações do meu celular, alguém me manda o WhatsApp, por exemplo, e eu não consigo não deixar de ver. Então o que você faz? Coloca o seu celular no modo avião, porque o seu cérebro, a sua cabeça vai entender que nesse momento é impossível você receber alguma mensagem porque o seu celular está desconectado. Logo, é um exercício aí. Primeiro você se conhecer e depois você se aceitar. Saber quais são as suas limitações e não se expor a elas. Me compreende? Então, recebi vários ok's, vocês estão me acompanhando até aqui. Muito bem. E aí, quando você se aceita, você também entende quais são os seus pontos fortes. Eu faço isso. Maravilha. Porque você, pelo menos nesse tempo aí, garante que não vai se submeter a essa distração porque gastou ela de você. É algo a menos para te distrair e para te ajudar a focar. Tudo bem? E você entende também os seus pontos fortes. Você vai compreendendo, não, nisso daqui eu dou conta. Isso aqui é algo que eu tenho em potencial e que vai me ajudar. Isso é bacana. Isso te ajuda também, certo? Um outro ponto. Quando você começar a fazer alguma coisa que você precisa focar, você precisa eliminar qualquer possibilidade de te distrair. Então, eu vou estudar. Pensa qual é o melhor ambiente para você estudar. Você dá conta de estudar em casa? Ou você prefere ir para uma sala de estudo? Você consegue estudar num ambiente que tem muito ruído? Prepara este ambiente, prepara este lugar. Deixa as coisas organizadas de tal ponto que evite mesmo com que você se distraia, né? Claro que podem surgir distrações fora do seu controle, ok, mas pelo menos aquelas que podem te distrair, você já organizou ali minimamente, para você não cair em distração e não perder o foco, certo? Um outro ponto aqui, como eu disse lá no começo, ninguém consegue ficar focado por muito tempo. É impossível. O que você vai saber? O que você vai fazer sabendo disso? Repartir os seus tempos. Dividir. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso ter foco nisso. Divide em tempos.
E esse tempo, não existe um tempo pré-determinado, porque vai depender mesmo do seu ritmo aí de foco. Eu vou estudar, mas eu nunca estudei na vida. Começa com 5 minutos, 10 minutos, para um tempinho para descansar, relaxar, uns 5 minutinhos e retoma mais 5 ou 10 minutos. Não, eu já estudo há bastante tempo. Faz isso por meia hora e tira um pequeno descanso. Ou faz isso por 1 hora, tira um pequeno descanso. Por quê? Quando você faz isso, você reparte o tempo, você vai acrescentar mais uma outra coisa. De tempos em tempos você vai se perguntar: o que eu estou fazendo agora? Se nesse momento era para você estar focado estudando e se você estiver fazendo qualquer outra coisa para além de estudar, você vai entender que você saiu do seu foco, está numa distração e vai poder retomar. E não perdeu muito tempo, porque se você dividiu aí, sei lá, 30 minutos, eu vou focar nisso, nessa atividade que eu preciso fazer. E você se pergunta: o que eu estou fazendo agora? Eu tô vendo um vídeo no YouTube. Você não perdeu a sua tarde toda, você perdeu essas meia hora que você dividiu para isso. E isso é um treino para você manter o foco de maneira intencional e sempre se perguntar: o que eu estou fazendo agora, certo? Então a dica é essa: separa um tempo e sempre se pergunte o que você está fazendo agora para você corrigir se você tivesse distraído e retornar ao seu foco, tá bem? O que mais? Praticar essa concentração intencional, porque nós não somos habituados a nos concentrar de maneira intencional, a gente não pratica isso. E quando você coloca essa pergunta: o que eu estou fazendo agora? Você foca naquilo que você precisa fazer e você se percebe: opa, eu estou em momento de distração ou eu estou de fato focado? E você vai praticando isso para tornar isso uma prática mesmo, para tornar isso possível para você, tá? E revisar o que você estava fazendo, porque digamos que você vai assistir um filme e você quer focar nesse filme. Terminou de ver o filme? Revisa. O que eu observei nesse filme? O que eu aprendi com esse filme? O que eu vi aqui nesse filme que não é interessante? Faça essas pequenas revisões para você internalizar mais isso. Estou estudando, estudei por um determinado tempo. O que eu estudei? O que eu aprendi? Eu estudei isso, isso e isso. E não deixar simplesmente se perder. Porque isso vai te ajudar no seu foco para as outras coisas que você for fazer. Tá bem? O que mais? Você precisa ter clareza. Como é que você vai ter foco em algo se você não sabe para que você está fazendo isso? Tirei o foco de vocês agora, estou focando aqui na minha água. Primeiro, por que e para que você precisa focar nessa coisa que você escolheu? Tenha clareza. Para que eu vou focar nos meus estudos? É só por estudar? Não, é porque eu quero aprender alguma coisa, eu quero ampliar os meus conhecimentos, eu quero passar em alguma coisa para ter um serviço público, para ter uma formação superior ou para ter uma especialização, para melhorar o meu currículo, para ter melhores possibilidades. Então tenha clareza, porque quando você tem clareza, isso faz sentido para você. E vai valer a pena você dispor do seu tempo e focar nisso que você está se predispondo a focar, certo? Vai trazer um sentido aí, uma importância para você. E qual outro ponto? Você pensar: se eu focar nisso aqui que eu coloquei como prioridade, o que eu vou perder, né? Porque eu estou dispondo do meu tempo para fazer isso. Eu vou perder o quê? Eu vou deixar de relaxar, vou deixar de curtir meu ócio, vou deixar, sei lá, de conversar com os meus amigos. Tá, mas o que eu vou ganhar? E coloca numa balança.
até para trazer esse sentido para você e você saber por que você está colocando o seu tempo nisso, certo? E como eu disse anteriormente, né? Você precisa focar em algo, comece com pouco. Não adianta você querer reservar 8 horas do seu dia para focar em algo que você nunca fez, não. Comece aos pouquinhos, vai no seu ritmo e não se compare com quem já faz isso há mais tempo. Senão, você vai achar que você nunca vai ser capaz. E você tem que se comparar consigo mesmo. E ontem eu fiz tanto tempo, eu consegui de tal maneira. E hoje eu consigo de novo? Posso aumentar um pouquinho mais o meu tempo nisso? Posso ficar mais concentrado e mais focado? Certo? E uma outra dica que inclusive eu faço é meditar. Gente, meditar não é pensar em questões espirituais ou algo do tipo, não. É você reservar um tempo para você. Quando se fala em meditação, tem muita gente que acha que é ficar lá naquela posição, ficar por 1 hora, meia hora, 2 horas, e não é isso. Meditar é você reservar um tempo. Você pode meditar com 5 minutos. Para você conseguir ter mais foco, porque você tem condições de estar num estado de presença, aproveitar este momento, focar mais em você, na sua respiração, no seu corpo. E isso faz com que você aprenda a ter foco em outras coisas, inclusive nos estudos. E tem meditação, tem aplicativo com meditação guiada, tem vídeos no YouTube, meditação guiada, 5 minutinhos para você fazer e ir treinando e se acostumando com isso, certo? E um outro ponto importante também, você cuidar de você. Porque não adianta você querer focar em estudar, focar em trabalhar, focar em qualquer coisa e deixar o seu cuidado de lado. Seu cuidado do corpo, fazer atividade física, ter sim os seus momentos de distração, o momento com a sua família, né, as suas relações sociais. Tudo isso precisa estar bem para você conseguir focar em outras coisas. Senão, fica sempre aquele pensamento de eu só estou fazendo isso e as outras coisas estão sendo deixadas de lado. Então, organize o seu tempo para você cuidar dessas outras coisas, cuidar do seu corpo, fazer atividade física, ter boas noites de sono, dormir num lugar escuro para você ficar bem, se alimentar bem. E não cuidar só do corpo, mas da sua mente também. Porque quando você está em paz, quando sua cabeça, né, está funcionando bem e você está tranquilo, você consegue ter foco nas coisas que você precisa, certo? Então, gente, era essa fala que eu tinha para vocês. Eu espero ter contribuído e colaborado, né? Se vocês têm alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu leio as dúvidas e a gente conversa mais sobre esse assunto. E como eu falei, né? Comece aos poucos, que assim você vai se percebendo, você vai ter condições de saber o que te distrai, você vai ter condições de se privar e não se expor a essas distrações. Mas e se for algo que não é possível, procura ajuda médica, procura uma psicoterapia, um psicanalista para te ajudar nas suas questões. Se for algo que é muito mais difícil, ou que seja algum transtorno que dificulta nesse processo aí de concentração e de foco, tá bem? Certo, conseguiram me acompanhar até aqui? Tem alguma dúvida? Tô voltando aqui nos comentários, tô vendo que não tem mais nada. Eu acredito que não existem dúvidas. E é isso, gente. Eu espero então vocês no final de semana. No sábado eu abro box de perguntas para vocês colocarem lá temas, as dúvidas de vocês, para nas quartas-feiras a gente conversar sobre isso e ter esse nosso momento de interação, certo? Um grande abraço e uma boa quarta-feira. Beijo, tchau, tchau.